Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E eu vou começar fazendo uma transformação nesse porta-pães que eu ganhei da minha mãe há muitos anos atrás, uns 13, 14 anos por aí. E aí, com o tempo, esse plástico ele vai ficando meio que podre, né? E ele fez um buraquinho aqui, eu até tentei resolver tampando esse furo, mas aí depois eu percebi que ele estava mesmo quebradiço, já está podre, por conta de estar muito velho, né? E o material da tampa é diferente, né, do material do pote, então eu vou conseguir reutilizar fazendo uma nova tampa para ele. E eu vou usar essa madeira aqui que vocês estão vendo, é uma madeira de construção, eu não sei o nome dessa madeira, mas não é o pinus, tá? E eu coloco o pote aqui, faço um risco em volta com a caneta e vou recortar com a tico-tico, tá bom? E também eu pedi para o meu esposo fazer um rebaixo aqui com a tupia para que ele se encaixe bem certinho e também faça uma vedação. Aí eu usei, como de costume, aquela lixadeirinha orbital, mas não causou muito resultado, até porque essa madeira ela é bem áspera, bem dura, então ela ainda ficou com algumas imperfeições. Aí eu resolvi usar a esmerilhadeira com essa lixa bem grossa, é uma lixa 60, tá? Aí eu passei a lixa 60, depois eu peguei uma lixinha mais fina e vim passando para que ela ficasse bem lisinha, tá bom? E aproveitei, já que eu ia fazer uma tampa nova para ele, resolvi também pintar o pote para dar uma cara nova, tá? Primeiro eu passei um bombril para que a tinta aderisse melhor aí, e depois eu vim passando essa tinta, é uma tinta esmalte à base de água, tá bom? E depois eu recortei as letrinhas, essa palavrinha em inglês, que é pão, tá? Eu recortei no papel contact preto, tá bom, pessoal? E vou colar aqui no meu pote. E para fazer uma composição com o meu porta-pães, eu resolvi fazer também um potinho de manteiga, tá? E eu vou reutilizar um potinho desses de margarina. Para remover o desenho do potinho de margarina, eu venho passando o bombril. Você consegue retirar com o bombril, mas ele dá um pouco mais de trabalho, tá? Então, o meu jeito preferido é usando a acetona. Eu passo a acetona no pote e venho passando o bombril. Dessa forma, você consegue retirar as letras bem mais rápido, bem mais fácil, tá bom? E aí, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no outro pote, vou pintar ele de branco para que fique na mesma tonalidade. Se você não for fazer a composição, tá? Você pode só passar o bombril e não precisa nem pintar, que ele fica branquinho. Mas para ficar igualzinho o pote, então eu passei a tinta branca aí também. E aí, recortei também essa palavrinha, né, que é manteiga em inglês. E vou usar também essa tampinha de madeira que eu já tinha aqui faz tempo, que eu fiz em um projeto bem lá atrás aqui no canal, tá? Então, eu vou reutilizar essa tampinha. Eu vou deixar aqui acima nos cards passando para vocês onde eu fiz essas tampinhas, tá? E depois que terminar o vídeo é só você clicar aqui e ver esse vídeo também. E aí, pessoal, para impermeabilizar e dar um brilho, deixar as minhas tampas mais bonitas, eu usei óleo mineral, tanto na tampa do porta-pão quanto na tampa do potinho de manteiga, tá bom? E aí, gente, eu não sei se vocês se lembram dessa boleira que eu fiz em um vídeo aqui.
mas ela era toda branca com uma pátina que eu fiz com betume, com uma pastinha dourada, mas eu enjoei, então eu resolvi pintar o pezinho dela todo de branquinho e aí a parte de cima da boleira eu lixei e deixei toda na madeira. E olha que madeira linda que tava escondida aí, né, pessoal? E aí eu também passei óleo mineral aí na parte da madeira da boleira e ficou lindíssima. Então, eu vou colocar aqui o porta-pães e o potinho de manteiga para vocês verem como que ficou. E olha só que brilho que o óleo mineral dá na madeira. Eu dei 2 demãos, tá? Eu esperei a primeira demão sugar bem, aí depois eu vim e passei mais uma segunda demão do óleo mineral, tá bom? Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como eu fiz aquele cestinho para colocar o alho, tá? Eu estou reutilizando saquinhos de pães, como sempre, né? E aí, eu marquei aqui mais ou menos 3 dedinhos, tá bom? Você pode cortar mais grosso ou mais fino, não tem problema. E aí, cortei todas as tiras. Depois, eu venho emendando uma tira na outra até formar longas tiras, né? Não deixa as tiras muito longas também, porque depois vai dar muito trabalho para você fazer a trancinha. Eu enrolo as pontinhas e venho trançando, fazendo trancinhas normal mesmo. É melhor você prender em algum lugar com a fita crepe para que você tenha mais facilidade aí para manusear as tiras, tá bom? Eu vou usar esse potinho que vem com preparados do mercado e vou usar um potinho de massa de tomate, porque eu quero que ele fique nesse formato. Eu prendi com fita crepe e passei o plástico filme por cima, passei 2 vezes, tá? Pra cobrir bem os meus potinhos. E depois eu vou fazer uma papietagem aqui em cima, usando o papel craft. Esse papel também é de reutilização, é que vem com encomendas, né? Então, eu guardo para estar usando aqui nos projetinhos. E aí, eu vou passando cola e vou aplicando os papéis, até fazer o formato que eu quero. Reparem que teve uma parte que eu deixei um pouquinho mais baixa aí, porque eu queria que ele ficasse com esse formatinho aí, tá bom? Você vai fazendo esse formato aí com o papel mesmo, viu? E aí, aqui eu separei 2 tiras na largura mais ou menos de 4 dedinhos, e eu vou enrolando e faço um canudo bem comprido. Agora os papéis já estão bem sequinhos, então eu pego aqueles 2 canudinhos que eu fiz, enrolo um no outro e vou fazer aqui o formato de uma alcinha. Faço isso antes de começar a colar as trancinhas, tá bom? E aí eu vou começar a colar as trancinhas com a cola instantânea. Aí eu venho prendendo com uma fita crepe até que a cola seque bem, tá? E aí, faço toda essa primeira volta com a cola instantânea. Já na segunda volta, eu começo com a cola branca. E vou finalizando dessa forma que vocês estão vendo. Vou colocando a cola branca e venho colocando algumas gotinhas da cola instantânea, até porque a cola branca demora muito para secar, né, gente? Então, aqui eu corto o finalzinho da minha trancinha, chanfradinho, para ficar um acabamento bem bonitinho. E depois que está tudo sequinho aqui, a cola já secou, está tudo bem presinho, eu venho passando o verniz acrílico à base d'água. E ficou assim, depois que o verniz secou, eu vou retirar os potinhos que estão aqui dentro e retiro também o plástico filme.
Ficou assim por dentro, como vocês podem ver, o acabamento fica impecável, né, gente? E agora eu vou colocar ele aqui. Alguns já viram no outro vídeo, né, a composição que eu fiz aqui. E ficou muito lindo, né, gente? Vocês vê? A gente não precisa gastar muito dinheiro e talvez a gente não precisa nem gastar nada, porque esse projetinho aí não me custou nada. A única coisa que eu gastei foi com a cola, né, gente? Porque os papéis me saem de graça. Pessoal, para essa outra ideia, eu usei aqui um pedacinho de madeira que eu tinha, tá? Essa madeira que eu usei é igual essa outra madeirinha, mas aqui ela já está lixada. Eu perdi a parte que eu cortei, então estou explicando aqui para vocês. Eu só cortei as pontinhas mesmo da madeira, tá bom? E depois eu lixei com a lixadeirinha orbital. E aí, pessoal, eu encontrei essas pecinhas aqui jogadas, que era de um móvel, eu achei todo desmontado. Então, eu trouxe essas pecinhas para mim reutilizar, tá? Então, eu vou cortar aqui no meio, vou passar depois a lixa aqui para tirar essas rebarbas que ficaram, tá bom? E aí, eu vou usar eles como os pezinhos, tá? Que eu vou fazer um apoio para o meu filtro com essa madeirinha aqui. Aí, eu pego, faço o furinho na madeira, tá bom? Faço o furo na mesma espessura aqui dessa pontinha e fixo na madeirinha com a cola branca, tá bom? E aí, depois eu deixei secar, passei o verniz, o mesmo que eu usei aqui nas minhas prateleiras. Aqui ainda tá meio molhadinho, porque eu acabei de passar um paninho para tirar a poeira que eu deixei lá fora pro verniz secar. Mas ele já está sequinho, e aí aqui embaixo eu colei alguns pedacinhos de EVA, para ele não ter atrito aqui com a pedra, né? Porque eu vou colocar o filtro aqui em cima, tá bom? Que eu não gosto muito que o filtro fica diretamente em cima da pedra, ele causa umas manchas na pedra que não fica muito legal, né, pessoal? Então, eu resolvi fazer essa base aí para colocar o filtro em cima. O filtro é bem pesado, né? Mesmo estando vazio, ele é pesado. Aí, pessoal, o que eu não gosto muito no filtro de barro é essas manchas que saem nele, vocês vê? Até lixa eu já passei para ver se eu conseguia tirar essas manchas brancas, mas não tem jeito, é da própria água mesmo, né? Mas ele ainda está me servindo muito bem, ele está funcionando muito bem, então eu não vou trocar o meu filtro por conta dessas manchas, né? Então, eu coloquei aqui um vasinho de barro com algumas mudinhas de peperômia que eu fiz para dar uma camufladinha aí, né, nessas manchinhas, e aí traz todo o charme, o verdinho pro cantinho, né? E para a próxima ideia, pessoal, eu vou estar usando esses potinhos. Esse aqui da tampinha amarela eu ganhei do moço de onde eu comprei esses outros dois, tá? Porque eu queria fazer um triozinho assim, de um maior, um médio e um menorzinho, mas não tinha. Então, o mocinho que trabalha na lojinha onde eu comprei, essas lojinhas de utilidade, ele me deu esse da tampinha amarela, que vem com doces, né? Então, ele tinha lá um sobrando e ele me deu, e eu gostei demais, né, pessoal? Só que aí, a tampa dele é diferente das outras, né? Ela é mais estreitinha. Então, para ela ficar mais ou menos parecida com as outras tampinhas, eu cortei aqui uma tirinha de papel paraná na mesma largura da borda das tampinhas brancas, tá bom? E aí, eu cortei também um círculo para colocar na parte de cima, para o acabamento ficar um pouco melhor. E aí, eu colei aqui e agora eu vou colar as bordinhas, tá bom? Eu usei cola de silicone e cola instantânea. E agora, eu vou deixar ele aqui secando e já vou fazer o processo nos outros potinhos, tá bom? Nas outras tampinhas, aliás, né? E eu vou usar esse papel contact amadeirado que eu achei lindíssimo. E aí, pessoal, na verdade, eu queria mesmo era fazer as tampinhas de madeira, tá? Mas a gente está aqui numa época de muita chuva e as madeiras estão úmidas, não tem como mexer com madeira. Esses outros projetos que eu fiz aí atrás, eles já estavam prontos
há bastante tempo, mas agora no momento eu não tô conseguindo mexer com madeira aqui, porque mesmo elas estando protegidas, elas estão muito úmidas, então sem possibilidade de trabalhar com madeira. Mas como eu precisava dar continuidade aqui na transformação da cozinha, então eu resolvi encapar, né, as tampinhas com o papel contact. Pode ser que depois eu resolva fazer ainda com as madeiras, não sei. Eu gostei bastante do efeito que ficou, tá? Não sei se eu vou mudar. E aí, vocês viram, né, todo o processo que eu fiz aí. Eu fui colando o papel nas tampinhas e passando o secador, porque isso ajuda o papel a grudar melhor nas tampinhas, né? E ali eu cortei o excesso nas bordas e colei uma tirinha, porque não estava ficando muito legal o acabamento nas bordas, sabe? Ele estava ficando meio enrugado e eu não gostei, então eu preferi cortar uma tirinha e passar nas bordas. Esse que foi o que eu encapei com o papel Paraná, eu fiz de outra forma. Eu vim abrindo o papel aos poucos e deslizando, porque ele é mais reto, então é mais fácil de aplicar. Agora o outro, vocês podem ver que ele é meio boleadinho, então era bem mais complicadinho de fazer. E aí, como vocês estão vendo, eu cortei o excesso do papel, fiz alguns picotes em volta de todo o papel e fui dobrando esse excesso que ficou. Com os picotes que eu fiz, facilitou mais para fazer as dobras e não ficou tão enrugado como ficou no outro. E aí, eu cortei a tira do mesmo jeito que eu fiz no outro, colei em volta e dobrei o excesso que eu deixei mais ou menos de meio centímetro, eu dobrei por dentro da tampa. Mas deu certo, eu gostei bastante do efeito que ficou, esse papel, como eu disse, é maravilhoso. E também eu comprei esses dois potinhos, são de vidro, eu comprei porque eu achei lindo, que vem com essa palavrinha aí, eu achei bem farmhouse, eu nunca tinha visto por aqui um desses vidrinhos aí. E aí, os 3 potes maiores eu preferi fazer com o pote de plástico, porque é para colocar coisinhas para minhas crianças, né? Então, eles vão manusear e vidro é muito perigoso. Agora, os de vidro, eu coloquei chia e linhaça, que eu uso diariamente aqui, então só eu que vou manusear, tá? E ficou assim esse cantinho, pessoal. O que vocês acharam das ideias? Vocês gostaram? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostaram, não esqueçam, deixe seu like e inscreva-se no canal caso não for inscrito. Um super beijão a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.